estamos de volta com a nossa terceira parte da nossa aula de evangelismo e missões. Lembrando que esta aula é para ajudar os irmãos e irmãs que vão participar do Projeto Jerusalém. E é também a aula que nós ministramos no curso médio em teologia na de São Caetano do Sul, tanto na sede como nas extensões. E por aqui você já tem uma base de como é o curso de teologia do CETESC. Temos professores capacitados que também ministram aulas, e eu tenho certeza, se você quiser fazer um curso teológico, com toda certeza você tem um que dá para você aprender. É sempre lembrando, né, irmãos, a teologia ela é importantíssima na vida do cristão. Ela não é tudo, né? Ou seja, não adianta você só estudar e adquirir o conhecimento intelectual. Você precisa regar o teu estudo com o quê? Com oração, né? Obediência a Deus e dependência do Espírito Santo. Aí todo esse conteúdo que você aprende, você vai ver que além de produzir em você uma vida mais experiente com Deus, uma maturidade maior, Deus também vai te usar para fazer grandes coisas, né? Porque isso é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos dar continuidade. E agora nós estamos tratando do outro evangelho, né? Dos evangelhos que surgem simplesmente para satisfazer desejos humanos, não sendo o verdadeiro evangelho de Cristo. E o evangelho da prosperidade, ele é um desses. Nos idos dos anos 70 foi quando começa a surgir essa teologia da prosperidade, que é uma teologia que enfatiza, de forma até excessiva, as riquezas, a saúde perfeita, o sucesso pessoal, como se o evangelho fosse unicamente isso, mas não é isso, né? O evangelho, você pode alcançar riquezas sendo um cristão fiel a Deus, temente a Deus, dizimista, ofertante. Você pode alcançar. Você pode ter saúde perfeita, você pode ter uma boa saúde, né? E você pode ter sucesso pessoal, você pode. Isso não são coisas contrárias a Deus e até a sua vontade, mas esses itens, eles não são o cerne do evangelho. O cerne do evangelho é a salvação da alma. É o homem alcançar a salvação pela fé no sacrifício em Jesus Cristo, né? E ser transformado. Essas coisas podem acontecer na vida do cristão? Pode, mas elas não são um fim em si mesmas, né? Então, a boa nova, o evangelho, é o evangelho da transformação. É lógico que, por exemplo, como sempre faço, sempre do exemplo da minha própria vida. A minha tendência é melhorar de vida? Sim, porque eu não gasto mais dinheiro com bebida, com droga, com bagunça, com um monte de coisa, né? Minha saúde pode melhorar? Melhora, por quê? Eu não faço extravagância. Então, essas coisas vão me beneficiar, né? Na minha vida. Então, o evangelho traz essas coisas, mas o evangelho da prosperidade, ele enfatiza isso de forma excessiva, às vezes tornando o verdadeiro evangelho como um comércio. Dá para Deus que Deus vai dar para você, né? E Deus não faz barganha, né? Então, esses são os pontos que o evangelho, ou a teologia da prosperidade, que aqui nós estamos chamando de evangelho da prosperidade, trazem, e que não é realmente a boa nova que o Senhor Jesus traz. Até porque é muito interessante, né? O próprio Filho de Deus nasceu na manjedoura, foi pobre, né? Teve dificuldade, teve que trabalhar. Os apóstolos, todos sofreram, todos tiveram que trabalhar, todos,
morreram de forma terrível, alguns doentes, alguns em dificuldade. Então, quer dizer, não é, né, essa temática aí, ela não coaduna até mesmo com a história da igreja. Porque se fosse assim, os apóstolos teriam terminado suas vidas, os caras eram ricos da época deles, mas não é assim. Então, a gente não está aí querendo, né, fazer guerra ao evangelho da prosperidade, como se nós fôssemos adeptos da pobreza, do sofrimento, né, fazer uma defesa, né? Não é isso. É que as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. A prosperidade existe? Existe na vida do crente fiel a Deus, né? Mas isso não é um fim em si mesmo, tá? Mas vamos lá ao nosso slide. O Evangelho da Prosperidade ensina que a fé cristã é um meio para alcançar riquezas materiais, saúde física e sucesso pessoal. Ele distorce a mensagem ao apresentar Deus como um provedor automático de bênçãos materiais para aqueles que têm fé suficiente ou ofertam generosamente. Um dos problemas do Evangelho da Prosperidade é que, se você não alcança alguma coisa, ele vai falar para você, a culpa não é de Deus, é você que não tem fé. E por conta disso, né, hoje os irmãos estão até sabendo que existe um grande número de um grupo chamado de desigrejados, né, que muitos, né, apesar que dos desigrejados tem de todas as denominações, mas uma parte maior é dessas denominações que abordam esse tipo, né, e apresentam o evangelho dessa forma. Bom, textos como João 10:10, em vida em abundância, são usados fora de contexto para justificar esta visão. Contudo, essa teologia ignora o chamado ao discipulado sacrificial e a ênfase bíblica no contentamento em todas as circunstâncias. Então, vamos lá. Uma outra coisa que interessante que você vai perceber no Evangelho da Prosperidade, ou Teologia da Prosperidade, é que vão sempre pegar textos do Antigo Testamento para darem ênfase a essa prosperidade excessiva e etc, etc. Agora, você tem que entender uma coisa. Nós temos Antigo e Novo Testamento. Antiga Aliança, Nova Aliança. As promessas de Deus para Israel desde Abraão foi o quê? Terra que mana leite e mel, cabeça de nações, um povo abençoado de todas as formas, né? Então, as promessas para Israel, você pode perceber que são todas terrenas, terrestres mesmo, né? Só que quando você vai para o Novo Testamento, as promessas não são de coisas terrenas. As promessas que são para a igreja, elas são muito superiores às coisas terrenas, porque são efêmeras, passageiras e um dia acaba. Mas a promessa na Nova Aliança, do Novo Testamento, é o que? Vida eterna, é céu, é galardão, né? Nome escrito no livro da vida, né? Então, são promessas diferentes, né? Isso, né, no Novo Testamento não elimina que Deus também prospera as pessoas. Lógico que Ele prospera, Ele dá saúde para trabalhar. Tem muitos crentes ricos, né? Então, não é uma disputa se o Evangelho traz a prosperidade. Não, você pode se tornar uma pessoa próspera, mas no Evangelho da prosperidade enfatiza isso como uma coisa automática. Se você é um crente, você não pode ser pobre, você não pode ter doença, você não pode ter isso, não pode ter aquilo, né? E não é a verdade. Então, veja aí, né? Primeiro, o chamado ao discipulado. Então, vamos lá no capítulo 9 de Lucas para entender isso aí. Capítulo 9, verso 23. Ele dizia a todos: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome cada
a sua cruz e siga-me. Então aqui além da promessa na nova aliança de céu, galardão, mansões celestiais, mas também Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição. E o evangelho da prosperidade, ele enfatiza muito que isso não pode acontecer. Se você tem fé, você tem que ser curado. Se tem fé, você tem que ser próspero, né? Muito diferente. E outra ênfase aqui é do contentamento. Nós vivemos num mundo imediatista, consumista, né, onde as pessoas, né, querem possuir, cada dia surge uma coisa nova, um carro novo, um celular novo, uma roupa nova, não sei o que novo, uma coisa mais atual, um eletrodoméstico de última geração, né? Nós vivemos nisso, então o desejo, né, de consumir, de ter, né, é uma coisa normal na vida de todo mundo. E aí as pessoas acabam ficando incontentes com o que têm, ao invés de que a Bíblia nos ensina a ser contentes com o que temos, seja muito, seja pouco, né? O apóstolo Paulo, ele vai aos extremos e diz assim, ó, se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, estejais alegres. Mas a geração século XXI, pós-modernidade, não, eu quero ter o melhor sapato, não é pecado você querer ter, mas não é porque você quer que você vai ter, né? Então, essa é a grande questão quando se trata do evangelho chamado Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. Então vamos ver lá, esse texto aqui, ele é fascinante, né? Porque Paulo aqui ele apresenta de forma assim, né, gloriosa, o que é maturidade cristã. Aqui Paulo apresenta, né, o que é maturidade cristã. Olha só comigo. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 10. Né? Todos sabem do contexto desta carta. Paulo recebeu uma oferta da igreja de Filipenses, que sempre era uma igreja que o ajudava. Aquilo alegrou demais o coração de Paulo, e Paulo escreve esta epístola, ou esta carta, como você queira chamar, apresentando a alegria que ele teve em receber, né, dessa igreja a ajuda e a felicidade, o contentamento dele, né? Aí ele vai dizer aqui no capítulo 4, verso de número 10, que é o último capítulo, né? Uma carta com apenas 4 capítulos. Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Porque aqui ele está agradecendo pela oferta que ele recebeu, ficou muito alegre. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Meu Deus, isso é forte demais, irmão. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você já aprendeu a se contentar com o que você tem? Ou você é daqueles que quero mais, Senhor, quero mais, quero mais? Olha que coisa linda, isso aqui é maturidade, viu, irmãos? Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz aqui, ó, né? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, né? Então Paulo está dizendo, muitos usam isso, né? Posso todas as coisas, querendo, né, enfatizar, não, mas Paulo está falando aqui, ó, que ele sabe ter fome, ele sabe ter abundância, ele sabe estar sofrendo, ele sabe estar alegre, ele se contenta com tudo, porque a força dele não é as coisas, mas é o Cristo, é o Deus, né, Todo-Poderoso, que ressuscitou dos mortos, que morreu pelos nossos pecados. Então, essa ênfase, né, no Evangelho da Prosperidade em só riquezas, né, bens materiais, saúde física quase que perfeita e sucesso pessoal, você vai estar lá em cima, então, mano.
Nem todo mundo vai estar lá em cima, nem todo mundo vai ter tudo que gostaria de ter, nem todo mundo vai alcançar coisas grandes. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. O Evangelho da cura. Essa é outra questão importante, irmãos. Por quê? Porque Jesus curou muita gente, irmão, mas a cura não era um fim em si mesma. A questão não estava na cura em si, mas estava em Cristo. Ele curava como uma demonstração para aquele povo que a sua palavra era realmente a verdade. Porque às vezes só com a palavra, né, não convencia. Então a cura, né, como ele diz, o que é mais fácil fazer? Dizer para esse aleijado aí, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda, para saber que o Filho do Homem tem poder no céu. Eu digo, levanta, anda, vai para sua casa. Então a cura era uma ênfase que Jesus dava para que a sua mensagem, o evangelho do reino, o evangelho da transformação, fosse mais bem aceito e entendido por aquelas pessoas que, né, eram curadas. Jesus foi num lugar que tinha pessoas, né, tinha cheio de gente deficiente. Ele foi lá, curou um homem. E estava há 38 anos naquele tanque de Betesda ali, querendo cura, mas tinha milhares de outras pessoas, ele curou só aquele. Se a cura fosse a questão central na mensagem, na Boa Nova, ele teria que curar todos, né? E nem todos vão ser curados. Quantos irmãos morreram, né, de câncer? Quantos irmãos nossos morreram de tantas outras enfermidades, né? Então, a gente tem que entender, a cura existe? Existe. Você vai sair e bater de porta em porta. Irmão, eu não duvido nada se em todo o campo de São Caetano, quando nós estiver fazendo esse trabalho, que Deus não usar alguém para orar por uma pessoa, essa pessoa ser curada. E essa pessoa não tem dom de cura, mas naquele contexto, naquela hora foi preciso e Deus fez, acabou e pronto. Tá? Então, o Evangelho da cura apresenta Jesus principalmente como um curador divino, enfatizando que todos os cristãos têm o direito de viverem livres de doenças se possuírem fé suficiente. Embora a Bíblia afirme que Deus é capaz de curar, essa abordagem muitas vezes negligencia o sofrimento como parte da experiência cristã e ignora o propósito soberano de Deus em circunstâncias adversas. Esse evangelho pode levar à culpa e ao desencorajamento para aqueles que não experimentam a cura, distorcendo a compreensão do poder e do amor de Deus. Então, vamos pegar o texto de 2 Coríntios, né? Vamos pegar o texto de 2 Coríntios, que esse texto aqui é fantástico para a gente compreender essa questão. Então vamos lá, capítulo 12, verso de número 7. Eu vou ler do começo, vai para a gente pegar o contexto, porque a gente acostuma ler o texto sempre no seu contexto total. Aí quando a gente vai ensinar assim, a gente só aquele pedacinho, não, a gente quer o contexto geral. E aprenda isso, que é muito melhor para você compreender os textos bíblicos. Aqui Paulo vai falar de uma visão que Deus deu para ele, né? Algo assim extremamente sobrenatural. Olha, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, interessante esse texto, porque Paulo não tinha o costume de ficar se gloriando. E lá na igreja de Corinto, alguns estavam se gloriando de visões, de não sei o que, de não sei o que. E Paulo nunca utilizou esse tipo de situação para querer ser melhor do que os outros. Só que lá em Corinto estava tendo uns enxadão, né, que sempre teve esses dentro da igreja, vai querer sair. E olha que interessante, Paulo teve isso aí há 13 anos antes, se não me falha a memória aqui, nós vamos ver, e nunca falou nada. Mas agora, para mostrar para aqueles que estavam se enaltecendo lá em Corinto, em cima dele, né, ele vai transmitir essa visão que ele teve e que nos ensina muita coisa. Olha só,
Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, olha, nem fala eu, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, seja no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Olha que coisa! De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o livrasse, tirasse de mim. E disse-me: a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, o Paulo ele apresenta claramente aí que o sofrimento, né, ele faz parte sim da experiência cristã, né? Porque é nesse tipo de experiência que nós provamos de forma abundante a presença de Deus, o amor de Deus, o livramento de Deus na nossa vida. Se tudo fosse como o evangelho da prosperidade e da cura diz, nós não teríamos nenhuma experiência com Deus, porque está tudo tão perfeito que a gente não ia querer nem saber de Deus. Está tudo tão bom, para que eu vou pensar em Deus? Então, é como diz aí, esse evangelho pode levar à culpa e ao desencorajamento para aqueles que não experimentam a cura. Então, se a cura tem que ser para todo crente, já imaginou? Você tem um problema, não é curado, e ainda para aumentar, alguém fala para você: você não alcançou porque você não tem fé. Mata ou não mata? Então, esse também é considerado um outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho que nós anunciamos às pessoas. Então, vai percebendo aí, o fato de mencionar as coisas que os não evangelhos é para você tomar cuidado, para você não levar esse tipo de evangelho para as pessoas. Tá? Essa é a questão. Esse tipo de evangelho não é evangelho. O evangelho de Cristo é arrependimento, é transformação, é renovação, é vida com Deus, é santidade, tá? Então é bom a gente entender desses evangelhos que não são os verdadeiros evangelhos. Para quê? Para que a gente não corra o risco ou não sejamos seduzidos a pregar esse evangelho só para trazer pessoas para a igreja e depois no fim não vinga e o trabalho é vão. Bom, o evangelho do bem-estar. O evangelho do bem-estar centra-se na busca de uma vida confortável, feliz e sem dificuldade. Ele prega que o cristianismo existe para satisfazer as necessidades emocionais e psicológicas, priorizando a autorrealização e o prazer pessoal acima da santidade e do compromisso em Cristo. Essa mensagem muitas vezes evita o chamado ao arrependimento e ao sacrifício, contrariando o ensino bíblico de que a vida cristã inclui tribulações, como diz João 16:33, né? Digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. E o crescimento por meio da dificuldade. Olha, eu gosto muito desse texto de Romanos 5, porque
ele quebra toda essa coisa de que a vida cristã só vai ser de alegrias e felicidades. Não. Olha só, eu vou ler do verso 1 para a gente pegar o contexto. Ó. Olha que coisa linda. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para ter paz com Deus, só Jesus Cristo estando, né, no meio. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, na manifestação de Deus nos últimos tempos. Agora, olha aí, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha só, a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha só, né? E olha só, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela traz a paciência e traz a experiência. Que experiência? A experiência com Deus, a experiência da intervenção de Deus, a experiência do cuidado de Deus, a experiência de saber que Deus está cuidando, Deus está fazendo. Então, meus irmãos, não existe essa questão de evangelho que vai dar tudo certo, a vida vai ser perfeita, né? Porque isso não é uma verdade. Então, não vamos correr, né, o risco ou sermos seduzidos para levar esse tipo de evangelho para as pessoas. Bom, esses 5 evangelhos falsos, deixa eu ver aqui. Perdão, tem mais um aqui, peraí. Tem mais um aqui, desculpe. Vamos lá. O evangelho sem confrontação do pecado. Nossa, eu não posso pular esse, né? O que é o evangelho que não confronta o pecado? O evangelho sem confrontação do pecado evita abordar a realidade do pecado e a necessidade do arrependimento. Ele enfatiza o amor e a aceitação de Deus, sem apontar a justiça divina e o chamado à santidade. Essa abordagem dilui a mensagem da cruz, que exige renúncia do pecado, né? E a transformação de vida. Ao ignorar a gravidade do pecado, esse evangelho oferece uma falsa segurança, privando as pessoas da verdadeira liberdade encontrada em Cristo. O evangelho sem confrontação do pecado acaba sendo mais uma terapia de autoajuda para que as pessoas sejam melhores e mais felizes. Obviamente, esta é uma deturpação do ensino bíblico e da atuação do Espírito Santo, que nos convence do pecado e de nossa necessidade de um Salvador, que pagou o preço do nosso pecado e tirou a nossa condenação. Esse evangelho, né, que não confronta o pecado, que trata o pecado como uma coisa, né, sem muita ênfase, é perigoso, irmão. Até porque, vamos fazer a conexão. Logo no começo, quando nós começamos a falar, nós falamos do arrependimento. E ninguém chega ao arrependimento se não tiver a consciência da gravidade do pecado. Se eu não tenho consciência da gravidade do pecado e como o pecado ofende a Deus, como o pecado traz a ira de Deus, olha para Israel, né, no período bíblico, né, Deus irava com Israel, né, na trajetória quando saiu do Egito, Deus até mandou praga, matou muito israelita. Por quê? Por causa do pecado. Então a gente não pode minimizar a questão do pecado. Tá tudo bom, vai ser maravilha e tal, e deixando, né? Então, o evangelho que não confronta o pecado, o pecador nunca vai se sentir necessidade de sentir o arrependimento. Então, é muito importante, né, o evangelho, no evangelismo, enfatizar o pecado. Pessoas vão gostar? Não vão gostar muito. E quando a gente... já viu quando você chega na igreja, alguém começa a pregar uma palavra e aquela palavra começa a bater na gente assim?
claramente na lata. Pá! Tem pessoa que faz até uma cara feia, porque a palavra fala, irmão. A palavra acusa o pecado, a palavra detona o pecado. E se eu tiro o pecado da mensagem evangelística, aí, meus irmãos, vai ficar muito difícil. Vamos lá. Então, esses 5 evangelhos falsos e deturpados mencionados aqui estão longe de constituírem uma lista completa, porém serve de exemplo da concorrência que o verdadeiro evangelho enfrenta. Mais uma vez, fiquemos atentos à exortação do apóstolo Paulo. Vamos ver qual que é essa exortação? Segundo aos Coríntios, vamos lá, capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o suportais. Agora o verso 20. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Então veja aqui o apóstolo Paulo trazendo uma explicação da sua conduta, e de que o evangelho não é um evangelho que abandona, a ênfase na gravidade do pecado e como o pecado tem, destruído a humanidade. É preciso mostrar para as pessoas que a corrupção, a maldade, a violência, todas essas coisas são frutos claros do pecado na vida do homem. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos ver aqui motivos para se evangelizar. Então, a nossa introdução vai dizer assim, como cristãos, amamos nossa igreja e nossos irmãos na fé. Sentimos-nos bem em meio à nossa segunda família e é muito agradável adorar a Deus em uma celebração comunitária. É fácil nos acostumarmos com esta situação e nos acomodarmos. No entanto, precisamos ser constantemente lembrados de que existe um mundo fora das 4 paredes da igreja que necessita ouvir falar de Jesus e de sua obra redentora. Temos um trabalho a fazer e não podemos ficar acomodados. A evangelização exige conscientização, mobilização e uma motivação constante. Então, olha aí, infelizmente, às vezes a gente entra nesse parâmetro aí, Estamos na igreja, gostoso, tem louvor, tem orquestra, tem banda, tem coral, tem os grupos, poxa, gostoso, vamos ficar aqui mesmo, Mas Deus quer que a gente se lembre, enquanto vocês estão aí, tem um mundo aí fora de gente morrendo, sofrendo, precisando ouvir o Evangelho. Então, é importante. Então, nós vamos ver alguns dos motivos que tem que nos levar à consciência de que nós precisamos transmitir o Evangelho a outros. Vamos lá. A necessidade do mundo. 1 João 5,19, muito conhecido, vai dizer o quê? Que o mundo jaz no maligno. Então vamos lá, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então toda a humanidade vive debaixo da condenação de Deus devido ao pecado. Todos se encontram
contaminados por diversos pecados, presos pelas garras do maligno. Primeira necessidade, ouvir. Tá? Todos os dias a população mundial aumenta mais de 200 mil pessoas. Tá? Eu não vou garantir para você que esteja atualizada essa referência, tá? Porque nós estamos agora em 2025, talvez possa ter alguma mudança, tá? Nessas informações, porque com esse tipo de informação tem que ser atualizado de 6 em 6 meses, de ano em ano. Mas, quando a pesquisa foi feita, estava nessa situação. Quase 80 milhões de novos habitantes por ano no planeta. Os nossos esforços de evangelização precisam continuamente crescer para que o Evangelho possa chegar a todos. Calcula-se que cerca de 40% da população mundial não tenham oportunidades claras para ouvirem uma apresentação do Evangelho. Uma coisa que é importante, a gente que vai fazer esse trabalho, entender que as pessoas, elas conhecem a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus em Amor, a Igreja Quadrangular, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, elas conhecem todas as igrejas, todas. Só que as pessoas, conhecem, os escândalos, porque uma das coisas terríveis que tem acontecido, infelizmente, através da internet, é escândalos e mais escândalos que a gente vê diariamente com diversos personagens, diversas pessoas, isso eles também sabem. Agora, o que as pessoas não sabem, que você e eu precisa ter isso na mente, elas não sabem, elas não conhecem o plano de salvação que Deus preparou para a humanidade. E é isso que o evangelismo tem que levar. Levar a consciência das pessoas a ouvir, não sobre a Bíblia, não sobre a igreja, não sobre o pastor, mas a necessidade de ouvir sobre o plano redentor de Deus, o plano de salvação que Deus providenciou para toda a humanidade, para todos aqueles que aceitarem pela fé o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é importantíssimo. De acordo com estimativas recentes, a população mundial em 1º de janeiro de 2025 era de aproximadamente 8,9 bilhões de pessoas. Veja que aí já está mais atualizado, há um mês atrás, praticamente. Nesse período, ocorriam cerca de 4,2 nascimentos e 2,0 mortes por segundo em todo o mundo. Isso resulta em aproximadamente 362.880 nascimentos e 172.800 mortes por dia. Esses números refletem a tendência demográficas globais, com um crescimento populacional contínuo, embora em ritmo desacelerado. Estima-se que a população mundial atinja um pico de cerca de 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080. Meu Deus, é muita gente. Se agora a gente vê gente, imagine 10 bilhões e 300 milhões de seres humanos. Bom, então, imagine que toda essa quantidade de pessoas precisam ouvir o Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa. Não se assuste com o que eu vou dizer. A igreja não vai conseguir, por ela si mesma e no andamento que está tendo de trabalho evangelístico pelas igrejas, nós não vamos conseguir isso nunca, irmão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E se Jesus fosse depender que todos ouvissem para ele poder vir, ele não viria. Porque a igreja não tem condições, como ela está fazendo hoje, não tem como.
Agora, Deus, em sua onisciência, ele fez uma coisa. Ele deu inteligência para o homem criar uma coisa chamada internet, que a maioria está usando para coisa ruim, mas que ela precisa ser usada também por nós para coisas boas. Não para mostrar, viajei para tal lugar, ou eu fui para tal lugar, ou eu estou assim. Não, irmão, não, vamos usar a internet para anunciar o evangelho, irmão. Bota um canal aí, como esse que eu estou aqui, e fale de Jesus, fale da palavra de Deus, fale do amor de Deus. Vamos encher essa internet, irmão, de coisas boas. Mas que coisas boas? As boas novas do evangelho, irmão. Sem preocupação de aparecer, de ganhar likes porque mostrou a vida, porque mostrou isso. Não, vamos ganhar likes de pessoas que vão começar a ver, né, a conhecer o evangelho através dessa riqueza que é a internet, irmão. Pense nisso, irmão. Pense nisso, irmão. Se cada crente começasse a abrir um canal, né, no YouTube, só pregando evangelhos, não é mostrar, né, mostrando os cultos na igreja, os cânticos, tudo também, né? Mas só falando de Jesus, irmão, evangelizando, falando do amor de Deus. Mas uma coisa bem feitinha, bonitinha, também não é qualquer coisa, falar qualquer coisa, não, né, irmão? Mas direitinho, irmão, imagina, né? Pessoas de tudo quanto é canto, tá mexendo na internet, de repente, pá, aparece lá um, e ele, irmão, pensa nisso. Mas vamos lá, então, eles precisam ouvir, foi o primeiro ponto. Segundo ponto, necessidade de ver. Aqui, irmãos, aqui tem um negócio estreita para nós. Há também a necessidade de as pessoas verem o evangelho sendo praticados. Meus irmãos, às vezes a gente fica com tanta coisa, né, na igreja, tanta coisinha na igreja, tal, com o irmão, com a irmã, o cargo, não sei o quê. Não, as pessoas precisam ver o evangelho na minha vida, na tua vida. Eles precisam olhar para nós e dizer assim: nossa, olha, aquele ali é um homem de Deus, aquele é uma mulher de Deus, aquele ali é um jovem de Deus, aquele ali é um adolescente de Deus. As pessoas precisam ver o evangelho na prática, na minha vida e na tua vida, na vida da igreja, né? Muitos, olha aí, já ouviram as boas novas, mas ainda estão céticos de que isso pode mudar sua vida. Necessitam ver de perto um crente em Jesus Cristo que teve a vida transformada e que sirva de testemunho, né, do que Deus pode fazer na vida daquele que se entrega a Ele. Então, pense nisso. Você é um evangelista ambulante. Não por conta só das palavras, mas por conta das suas ações, por conta da sua própria vida. Necessidade de libertação dos pecados. Por todo lado vemos a proliferação do pecado. A consciência moral da sociedade está cada vez mais cauterizada, aceitando o que antes era impensável. Estamos assistindo a grandes números de pessoas caindo em vícios pecaminosos sem esperança de libertação. Drogas, alcoolismo, pornografia, e a lista é grande. E eu e você temos o evangelho, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo que nos selou, temos a oração como ferramenta para trazer e levar a libertação para muitas e muitas pessoas. A necessidade de alívio da culpa. Em muitos casos, o pecado traz consigo a consequência de uma consciência pesada de culpa. Algumas pessoas estão amarguradas consigo mesmas pelo o que já fizeram na vida, sem verem a possibilidade de alívio para sua culpa. Chegam até a argumentar que erraram tanto que nem Deus pode perdoá-las. A culpa leva à depressão e a tantos outros transtornos emocionais. Nosso Deus, desculpa aí, ficou uma letra minúscula, né? Foi um erro de digitação. Nosso Deus, né, é um Deus que perdoa, que remove a culpa e que restaura a
a esperança. Nós temos aí também necessidade de paz. Vivemos em um mundo sem paz. Países guerreiam, grupos terroristas espalham terror, a criminalidade amedronta, os problemas financeiros tiram sono e os relacionamentos pessoais estão estressados e, em muitos casos, rompidos. As pessoas estão feridas e cansadas. Então, vamos ver aqui, primeiro Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe uma esperança. A culpa, ela pode ser tirada. Quando Cristo entra, a culpa sai. Vamos agora, João 15, 27. João 15, 27. João 15, 27 vai dizer: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Aqui, o preço do discipulado, ou seja, deixa eu ver, 16:33 é aquele que nós conhecemos, tenho-vos dito isso para que me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, que deveria ser esse aqui. Que foi digitado errado, mas aqui deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa referência aqui está errada. Bom, vamos lá. Amor aos perdidos. Irmãos, aqui é demais. Aqui é demais, irmãos. E eu vou parar essa terceira parte da nossa aula, vou parar aqui nesse texto. O amor de Jesus demonstrou compaixão e compaixão pelas almas perdidas. Certa vez, enquanto ia de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando e curando os enfermos, ele olhou às multidões, se emocionou e se compadeceu delas, pois estavam perdidas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. A parábola da ovelha perdida, lá de Lucas 15, segundo o qual o pastor deixa as 99 ovelhas para ir procurar e resgatar aquela que estava perdida, é uma ilustração do amor do nosso sumo pastor e a sua disposição em nos salvar. Quando passamos a ter a consciência do triste destino daqueles que ainda não aceitaram Jesus, isso deve nos levar a desejar evitar que os perdidos cheguem ao fim da vida sem terem ouvido o Evangelho da salvação. Esse texto de Marcos 9 é um texto que eu gosto muito. Eu sempre estou pregando ele em culto de missões. Eu amo esse texto porque ele é muito profundo. Eu vou ler aqui. Mateus 9. Mateus 9, 35. Deixa eu achar aqui. Isso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, quando nós deixamos de pregar e anunciar o Evangelho, nós estamos dando uma clara demonstração da falta de amor pelos perdidos. Porque quando a gente ama, a gente faz o melhor. Quando a gente ama, a gente luta por esse amor. Quando a gente ama, a gente faz tudo para conquistar. Então, quando a igreja deixa de evangelizar, de anunciar o evangelho às pessoas perdidas,
Ela está dizendo, eu não estou nem aí com vocês, estou salvo. Mas que Deus possa despertar este amor, que em cada casa que você bater, que cada pessoa que você falar sobre o plano de salvação de Deus, Deus possa encher o teu coração de amor e essa pessoa perceba. E outra, irmãos, para encerrar essa nossa aula, essa parte da nossa aula, não vá fazer esse trabalho simplesmente por uma obrigação que o ministério está pedindo para fazer. Porque se você for fazer assim, não faça. Mas se você realmente tiver amor e o desejo de ver alma sendo salva, então vá e faça essa obra. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos aí. Na próxima aula, nós temos uma aula menor, né? Porque ainda falta ainda 6 slides para a gente terminar. Eu vou parar aqui para que essa aula não fique muito extensa e a gente vai gravar a próxima e vai enviar para vocês também. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.